Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que haviam encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca, e eu fiz um pouco do macarrão com feijão. E meu filho João José disse-me: "Pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo." Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Eu disse: "É que eu tinha fé no Kubitschek." "A senhora tinha fé? E agora não tem mais?" "Não, meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca, os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido." Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu tenho que dar um recadinho antes da gente começar esse vídeo. É que quando eu postei na internet que eu ia fazer resenha desse livro, vieram me avisar que ele fazia parte da lista de livros obrigatórios para a UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. E aí pediram para ter resenha, mas esse livro já teria resenha porque eu queria muito ler esse livro. E eu resolvi olhar a lista de livros obrigatórios para a UFSC e eu me apaixonei. Então eu resolvi que toda a segunda sexta-feira do mês a gente vai fazer uma discussão sobre os livros da UFSC. Eu vou colocar aqui embaixo uma tabelinha para a gente se organizar. Bom, vai ser um livro por mês, então agora em março já tem o livro da Carolina Maria de Jesus. Agora na segunda semana de abril vai ser o livro do Jorge Amado, Capitães na Areia, e lá embaixo vai ter a continuação. Então, uma vez por mês a gente vai conversar sobre os livros da UFSC. Você que é vestibulando, eu te aguardo aqui, viu? Você não está sozinho nessa luta aí pela vaga. Eu vou te fazer companhia nessas leituras. Bom, então agora vamos falar dessa obra incrível que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Isso daqui, ele é realmente um diário, é uma autobiografia, é um retrato que vai de 1955 até 1960. São 5 anos da vida da Carolina Maria de Jesus. E vamos falar então um pouquinho dessa autora maravilhosa que já mora aqui no meu coração. A Carolina, ela nasceu em 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Ela deu uns reveses na vida que acabou vindo parar em São Paulo na década de 30. E em 1948, ela veio parar na favela do Canindé, em São Paulo. Essa favela ela já não existe mais, porque agora é onde é a marginal do Rio Tietê. Uma coisa interessante da Carolina é que ela só cursou até a 2ª série. E nesse pouco tempo que ela teve contato com a escola, uma professora falou uma frase que marcaria ela, que falou algo do tipo: olha, a educação muda ou a leitura muda a vida das pessoas. E aquilo ficou na cabeça da Carolina. E ela sempre guardou essa coisa com ela. Então ela era uma pessoa apaixonada por leitura. Inclusive, quando ela saiu de Minas e foi trabalhar em São Paulo, ela foi parar na casa de um cardiologista famoso. E ela amava ficar na biblioteca dele, porque ela era apaixonada por livros. E ela nutriu esse sentimento de ser uma poetisa. Ela se descrevia como uma poetisa. E esse sonho dela, ela realmente correu atrás. Em 1941, ela foi em um jornal chamado Folha da Manhã, que é um dos cadernos da Folha de São Paulo, para que publicassem o seu material. Mas o que fizeram? Não publicaram. Dentro desse livro, do Quarto Despejo, ela também cita que ela mandou o livro dela para os Estados Unidos, acho que era The Reader Digest, e também foi negado. Ela ficou bem chateada. E as coisas mudaram para Carolina quando um jornalista chamado Audálio, ele foi lá ver essa favela do Canindé, porque essa favela ele estava surgindo. E ele foi lá ver o que estava acontecendo lá. E chegando lá, tinha uns caras que estavam brincando, ou melhor, depredando, um parquinho. E a Carolina estava lá dando uma bronca nesses caras. A Carolina falou que se eles não saíssem de lá,
ela ia colocar o nome deles no livro dela. E o Audálio, até eu achei uma entrevista dele que ele comenta que ela era alta, né? Alta, negra, ela era imponente. Então aquilo chamou a atenção dele. E aí ele foi conversar com ela para saber que história era essa de livro. E aí ele descobriu que a Carolina tinha cerca de 20 diários escritos. Vocês têm ideia? Para ele poder fazer esse diário, o quarto despejo, ele cortou muita coisa, porque ia dar um livro gigante. E foi o Audálio que abriu as portas para que a Carolina conseguisse realizar o sonho dela, que era ser uma escritora. E então, em 1960, é publicado o seu primeiro livro, chamado Quarto de Despejo, que conta a história dela. Então agora vamos conversar sobre o que a Carolina traz pra gente nessa obra. Eu tenho aqui um caderninho, eu tenho dois na verdade, eu tenho para literatura nacional e outro para literatura internacional. São cadernos que eu utilizo para tomar nota dos livros que eu leio, porque de vez em quando tem aquela ideia que te passa na hora, ou aquela sensação que o livro te causa, ou aquela vontade de pesquisar sobre algo, então eu anoto tudo aqui. Então aqui são as minhas anotações sobre esse livro. Eu recomendo você também, que gosta de ler muito, ter um caderninho de notas, para anotar uma coisinha ou outra que te venha na mente, ou coisas importantes do livro mesmo. Então, eu vou conversar com vocês sobre algumas das coisas que me chamaram a atenção nessa obra. Aí fica a dica do caderninho pra galera que vai prestar vestibular, viu? Isso daqui é bem interessante. Uma das coisas que a Carolina comenta muito nessa obra é sobre o alcoolismo. Sobre como o alcoolismo é uma doença, como o alcoolismo destrói vidas. E tem uma cena bem triste até que ela comenta sobre crianças que já bebem desde cedo. E ela fala que ela não bebe porque ela tem filhos. E ela tem que cuidar desses filhos e ela também não gosta. Mas é muito triste você ver que ela já descreve a miséria nesse livro. E já é triste, já é difícil conseguir dinheiro para quem não bebe. E para quem bebe, ela traz E para quem bebe, ela relata que a vida é muito pior. Porque eles não conseguem nem comprar o básico do básico, porque vai tudo pro vício. Eu vou ler um trecho para vocês aqui que ela relata muito bem isso. Tem pessoas aqui na favela que diz que eu quero ser muita coisa, porque não bebo pinga. Eu sou sozinha, tenho 3 filhos. Se eu viciar no álcool, os meus filhos não irão respeitar-me. Escrevendo isto, estou cometendo uma tolice. Eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Para concluir, eu não bebo porque não gosto. E acabou-se, e prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você achar que eu estou agindo acertadamente, peço-te para dizer: muito bem, Carolina. Bom, quando eu terminei de ler esse trecho, eu falei em voz alta: muito bem, Carolina, porque era o certo. Bom, esse trecho que eu acabei de ler, se vocês repararam, ele tem uns erros. Até tem uma frase que ficou um pouco estranha, porque eles escreveram o texto com os erros que a própria Carolina cometeu na hora de escrever. Porque a Carolina estudou só até a 2ª série. Então eles resolveram manter e eu achei isso bem interessante. Ela troca S por Z, S por C. Ela escreve, por exemplo, educação e não educação. Ela escreve país com Z e não com S. E eu acho isso muito interessante, até porque se tirar, eu acho que perde um pouco da caracterização da obra da Carolina. Mas é muito interessante porque ao mesmo tempo que tem esses problemas com português por causa da pouca escolaridade, ela te passa uma pessoa muito culta, muito erudita, porque tem frases aqui que ela constrói muito bem, ela é muito eloquente. É muito interessante ver esse contraste dentro dessa obra. E com todos os erros, com tudo que aconteceu, ela conseguiu passar o que ela queria. Quando eu peguei essa obra para ler, uma pessoa veio me avisar que essa obra era uma obra muito boa, mas ela era uma obra repetitiva. E quando eu peguei esse livro, eu entendi. Por que é uma obra repetitiva? Porque é um diário. E a Carolina, todo dia ela faz a mesma coisa e todo dia ela vai te relatar isso. Então, por exemplo, todo dia ela tem que pegar água, não tem água no barracão dela. Então, ela vai te relatar que todo dia às 4 ou 5 horas da manhã, ela vai lá pra fila pegar água. Ela não gosta das mulheres que estão na fila porque são muito fofoqueiras. E é sempre o mesmo relato. Inclusive,
O livro termina com ela falando que ia pegar água. Bem interessante. E, por exemplo, outra coisa que se repete muito, ela é catadora de papel. Então, todo dia ela vai te falar que ela vai sair para pegar papel, ou ferro, ou o que ela achar pelo caminho, porque ela cata tudo que ela pode vender. Afinal, ela tem que alimentar os filhos. Ela tem 3 filhos. E ela depende disso para ter comida em casa. Ela escreve bastante também a ida, por exemplo, uma fábrica de salsicha. Essa parte dá até uma dó no coração, porque eles jogam criolina para não ser reaproveitado. E pra gente que acompanha a Carolina, esse sofrimento todo para conseguir comida, tem dias que ela não consegue comida, é bem triste. Mas fazia parte daquilo. E é muito interessante também as coisas que ela compra, que também se repete bastante no livro, que é o básico do básico. É feijão, é arroz, é gordura. Carne, acho que aparece pouquíssimas vezes no livro, porque carne é muito caro. Açúcar, café, é isso que aparece nessa obra inteira, porque não tem além disso. E tem dias que não tem nem isso para comer. É bem triste. Uma coisa que a Carolina passa aqui é a sensação de fome. E é só alguém que passou fome para conseguir transmitir aquilo que ela consegue através da obra dela. Tem momentos que realmente dá uma coisa ruim. Você vê ela falando que os filhos dela vão dormir com fome, ou que querem repetir e não tem comida para repetir, porque era só aquilo. É triste você ver o desespero dela no final de semana. Por quê? Porque ela cata papel e vende. E no final de semana tá tudo fechado, então ela fala, estou nervosa. Na verdade, ela sempre acorda nervosa porque ela nunca tem o que comer. E ela já começa o dia pensando como é que ela vai conseguir dinheiro para conseguir comer aquele dia. E tem até um trecho que ela comenta que o Brasil deveria ser governado por alguém que passou fome. Eu vou ler aqui esse trecho direitinho, ó. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. A fome aqui é um elemento presente no livro inteiro. Outra coisa que a gente encontra muito nesse livro é o racismo. Na verdade, isso aparece várias vezes, até fora desse livro, porque a Carolina, lá quando ela morava com a mãe dela, ela e a mãe foram acusadas de roubar dinheiro de uma igreja, e as duas apanharam, e elas foram acusadas injustamente, e depois provaram-se que elas eram inocentes e ficou por isso mesmo. Em vários trechos do livro, o pessoal chama ela de negra fedida. E é triste isso também, porque ela comenta assim, ó, eu não tenho dinheiro para comer. Como é que eu vou comprar sabão para limpar minhas roupas? Eu tenho que escolher, ou eu lavo minhas roupas ou eu como. E para que ela dá a preferência? Evidentemente para comer. Então é um nível de pobreza extremo. Ela anda suja porque ela não tem o básico para conseguir andar limpa. Tem um momento que um senhor ajuda ela, que era dono de uma banca de revista, e ela fala, e um dia que eu estiver limpa eu te dou um abraço. Aí ele olhou pra ela, então esse momento nunca vai chegar porque você nunca tá limpa. Então, os julgamentos também, tem uma hora do elevador que ela comenta sobre ser julgada, que as pessoas não achavam que ela deveria estar ali, ela tem que estar se justificando o tempo inteiro. É bem presente isso durante a obra. E é engraçado porque assim, ela sofre isso, mas ela tem muito orgulho de ser ela. Eu vou ler aqui um trecho que retrata bem o racismo aqui na obra. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam-me, é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe fica, é obediente, e o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Isso é muito interessante, porque ela tinha orgulho de ser quem ela era. Apesar de todo mundo ficar xingando ela, apesar de todo o preconceito, ela se orgulhava de ser negra. Ela se orgulhava de ser quem ela era. E isso pra mim é incrível. Uma coisa bem interessante é descobrir por que esse livro tem esse nome. E aqui a gente tem um trecho que ela explica direitinho. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar.
E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. E várias vezes aqui ela vai explicar que aqui é o quarto de despejo, onde é que joga todo mundo que não tem dinheiro, todo mundo que é pobre. É bem interessante esse ponto de vista dela. E uma coisa que a Carolina faz muito nesse livro é criticar os políticos. De novo, a gente já viu isso lá em 1931 com Jorge Amado e agora a gente vai ver aqui, ó, de 1955 a 1960 com a Carolina, porque o Brasil é o Brasil desde sempre. Presta atenção nesse trecho. Nas ruas e casas comerciais já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos, são reincidentes, que já foram preteridos na urna, mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos. Gente, Brasil é Brasil desde sempre. Políticos enganam as pessoas desde sempre. E é uma coisa bem interessante, porque os políticos vão aqui, eles fazem comícios, é bem essas coisas que a gente vê hoje. Favela esquecida o tempo inteiro. Mas quando chega a época das eleições, a Carolina começa a relatar aqui que o pessoal brota. Aí surge político de tudo que é lado para ajudar os favelados. E uma coisa muito interessante nessa obra também é que, por incrível que pareça, o suicídio aparece nessa obra. É a Carolina comentando que dá vontade de se matar quando não tem condições de alimentar os filhos. Pessoas se suicidando por causa do sofrimento que é na favela, por causa da pobreza, porque é um sofrimento muito grande você não ter o básico do básico. Então ela comenta aqui várias vezes que ela pensa no suicídio, mas uma coisa interessante, ela também fala que é errado pensar no suicídio. Eu vou relatar aqui para vocês o que ela escreve. Quero ver como é que eu vou morrer. Ninguém deve alimentar a ideia do suicídio, mas hoje em dia os que vivem até chegar a hora da morte é um herói. Porque quem não é forte desanima. É interessante, eu realmente não esperava ver comentários sobre suicídio nessa obra, então pra mim me pegou bem de surpresa mesmo. E outra coisa que nesse livro também relata violência doméstica, muita violência doméstica. Inclusive ela fala que os meninos da favela conhecem a pornografia muito cedo, porque as mulheres, para escapar dos maridos violentos, elas corriam nuas, elas corriam do jeito que elas estavam para não apanhar. Então é muito forte, são histórias bem tristes. Violência contra crianças também aparece no livro. É um livro que relata uma realidade nua e crua. Não tem firulas, não tem enfeites, é como a realidade é. Ele é muito pesado, ele tem os momentos que são mais tranquilos, mas é um relato de um dia a dia sofrido. Então não tem como a gente esperar algo diferente. E um fato bem triste da Carolina é que assim, ela foi reconhecida em tantos países. Só que assim, parece que, eu vi várias descrições sobre isso, que parece que era uma curiosidade de ver uma favelada. E depois que passou isso, ninguém mais ligou pra Carolina, ela morreu pobre. Ela foi esquecida, acho que ela lançou uns 2 livros, e depois os outros livros dela foram lançados todos por conta, e não conseguiram ter a repercussão que teve Quarto de Despejo. Inclusive, mesmo depois de estar famosa, ela catou papel, porque o mundo deu as costas para ela, ela morreu esquecida. Então é muito triste ver isso acontecendo. É interessante que até ver vídeos dela é algo difícil. Eu fucei essa internet para mim achar imagens dela em vídeo, porque quando eu gosto de uma obra, eu sempre vou atrás do autor. Ainda mais quando a obra é uma autobiografia, né? Um diário. Então eu fui atrás da Carolina, eu queria ver a Carolina, eu queria assistir a Carolina. E consegui, eu vou deixar um link aqui que eu acho que é da FAPESP, que mostra ela, não é ela falando, mas mostra um vídeo acompanhando ela, achei bem interessante. Eu vou deixar aqui na descrição também um link que é o Bial, entrevistando a Vera Eunice, que é a filha dela, e o biógrafo dela, que é uma entrevista bem interessante também. E fica aí então, gente, esse livro incrível da Carolina.
É um livro bem rápido de ler, ele é bem rápido de ler, ele é muito tranquilo. É importante ele descobrir essa escritora, que ela é incrível. A Carolina, ela escreve muito bem. Antes de começar esse vídeo, eu fui ver sobre as obras dela e eu descobri que, assim, Quarto Despejo é o livro que é sempre publicado. Aí, o resto dos livros é tudo difícil de achar. Eu entrei agora na Amazon e Quarto de Betita, que eu acho que foi o segundo que ela lançou, que fala sobre a infância dela, tem 4 edições, acho na Amazon, e não achei mais em nenhum outro lugar para vender. E aí você acha na estante virtual o restante da obra dela, mas os preços dos livros estão tudo pela hora da morte, assim, é tudo uns preços absurdos. E uma das coisas que parece que contribuiu para que a Carolina fosse esquecida é porque aqui no Quarto de Despejo tem muita crítica a políticos, tem muita crítica à sociedade. E isso não agradou. E quando ela escreve um livro chamado Casa de Alvenaria, que é quando ela vai morar na casa, quando ela tem aquela ascensão social por causa que o livro dela foi divulgado, ela conhece o lado das pessoas que vêm por interesse, ela conhece um outro lado e aí ela critica de novo. Então parece que essa cutucada que ela deu na alta sociedade, nos políticos, nas pessoas, o pessoal não curtiu. Então ajudou para que eles boicotassem ela. Mas fico feliz que o Brasil está cobrando agora a Carolina nos vestibulares, ela está sendo redescoberta. Ela com certeza é uma grande escritora, ela é uma escritora negra, pobre, favelada, com pouca instrução, e ela fez uma obra incrível. Esse livro tem muito mais coisas que eu não relatei aqui. E, gente, leiam Carolina. Para quem quiser comprar o livro, vou deixar os links aqui da Amazon. Eu vou colocar os links que eu achar também dos outros livros dela. E lembrando que o canal tem link associado à Amazon. Se você comprar pelo link, você não paga nada mais pelo livro, mas a gente ganha uma pequena comissão que ajuda no desenvolvimento do canal. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Lembrando que a gente vai ter um projeto de leitura para os livros da UFSC que vai começar na segunda semana de abril, na segunda sexta-feira de abril. Eu espero você lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!